Jesus Cristo é uma figura central no cristianismo e uma das personalidades mais influentes na história da humanidade. Sua vida e ensinamentos têm sido uma fonte de inspiração para bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Vamos explorar detalhadamente sua origem, ministério, ensinamentos, milagres, crucificação, ressurreição, impacto histórico, legado cultural e teologia, proporcionando uma visão abrangente da complexidade e profundidade de quem foi Jesus Cristo. Origens e nascimento. Jesus de Nazaré nasceu em Belém, uma pequena cidade na Judéia, durante o reinado do rei Herodes, aproximadamente entre 4 e 6 a.C. Os relatos de seu nascimento, conforme descritos nos evangelhos de Mateus e Lucas, são cercados de eventos miraculosos e simbólicos. Sua mãe, Maria, era uma jovem virgem noiva de José, um carpinteiro. De acordo com a tradição cristã, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, tornando seu nascimento uma das bases da doutrina da encarnação, onde Deus se fez carne. Os evangelhos relatam que o nascimento de Jesus foi anunciado por anjos e que ele foi visitado por pastores e magos do Oriente, que lhe trouxeram presentes significativos: ouro, incenso e mirra. Estes presentes simbolizavam sua realeza, sua divindade e seu sacrifício futuro. Herodes, temendo a profecia de um novo rei dos judeus, ordenou a matança dos inocentes, mas José foi avisado em sonho para fugir com Maria e Jesus para o Egito, retornando à Judéia após a morte de Herodes. Infância e juventude. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Jesus, exceto que ele cresceu na cidade de Nazaré, na Galileia. A única narrativa detalhada sobre sua infância encontra-se em Lucas 2, 41-52, que descreve Jesus, aos 12 anos, discutindo com os doutores da lei no Templo de Jerusalém, demonstrando um conhecimento e entendimento extraordinários para sua idade. Este episódio sublinha a sabedoria precoce e o compromisso de Jesus com as coisas de seu Pai Celestial. Ministério público. O ministério de Jesus começou por volta dos 30 anos, quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Este evento é marcado pela descida do Espírito Santo em forma de pomba e uma voz do céu proclamando: "E este é o meu Filho amado, em quem me agrado", e Mateus 3:17. Após o batismo, Jesus passou 40 dias e noites no deserto, jejuando e sendo tentado por Satanás. Sua vitória sobre as tentações marcou o início de sua missão pública. Ensinamentos e parábolas. Jesus ensinava principalmente na Galileia, mas também viajou por Samaria e Judéia. Seus ensinamentos focavam no reino de Deus, enfatizando a necessidade de arrependimento, fé, amor e justiça. Ele frequentemente utilizava parábolas, histórias simples com lições espirituais profundas, para comunicar suas mensagens. Algumas das parábolas mais conhecidas incluem: a parábola do bom samaritano, ilustra a importância da compaixão e do amor ao próximo, independentemente de diferenças culturais e religiosas. A parábola do filho pródigo, enfatiza o perdão e o amor incondicional de Deus. A parábola do semeador, destaca as diferentes respostas ao Evangelho e a importância de um coração receptivo. Os milagres de Jesus são uma parte integral de seu ministério, demonstrando seu poder divino e compaixão. Eles incluem: curas físicas. Jesus curou cegos, surdos, paralíticos e leprosos. Um dos milagres mais notáveis é a ressurreição de Lázaro, que estava morto há 4 dias, João 11:1-44. Exorcismos. Jesus frequentemente expulsava demônios, restaurando a saúde mental e espiritual das pessoas.
controle sobre a natureza. Ele acalmou tempestades, andou sobre as águas e multiplicou pães e peixes para alimentar multidões. Ressurreição dos mortos. Além de Lázaro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Relacionamentos e seguidores. Jesus escolheu 12 apóstolos para serem seus seguidores mais próximos e testemunhas de seu ministério. Estes incluíam Pedro, Tiago, João e Judas Iscariotes. Além dos 12, Jesus tinha muitos outros discípulos e seguidores, tanto homens quanto mulheres. Entre suas seguidoras estavam Maria Madalena, Marta e Maria de Betânia, que desempenharam papéis significativos em seu ministério. Conflitos com autoridades. Os ensinamentos de Jesus e sua popularidade crescente geraram conflitos com as autoridades religiosas e políticas de seu tempo. Os líderes judeus, como os fariseus e saduceus, viam suas críticas à hipocrisia religiosa e suas reivindicações messiânicas como uma ameaça ao status quo. Este conflito culminou na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde foi recebido como um rei pela população, mas intensificou a oposição das autoridades. Prisão e julgamento. Na última ceia, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, instituindo a Eucaristia ao repartir pão e vinho como símbolos de seu corpo e sangue. Ele previu sua traição por Judas Iscariotes e a negação de Pedro. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar, onde foi traído por Judas e preso pelos guardas do templo. Jesus foi levado a julgamento perante o Sinédrio, onde foi acusado de blasfêmia. Posteriormente, ele foi apresentado a Pôncio Pilatos, o governador romano, que apesar de não encontrar culpa nele, cedeu à pressão popular e o condenou à morte por crucificação. Crucificação e morte. Jesus foi crucificado no Gólgota, um evento lembrado na Sexta-feira Santa. Sua morte foi acompanhada por sinais sobrenaturais, como a escuridão sobre a terra e o véu do templo se rasgando. Suas últimas palavras refletem sua missão de redenção e perdão, incluindo e Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, e Lucas 23h34, e está consumado, e João 19h30. Ressurreição e ascensão. 3 dias após sua morte, Jesus ressuscitou, aparecendo primeiro a Maria Madalena e depois a seus discípulos. A ressurreição, celebrada no domingo de Páscoa, é o fundamento da fé cristã, simbolizando a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Durante 40 dias após sua ressurreição, ele continuou a ensinar seus seguidores antes de ascender ao céu, prometendo enviar o Espírito Santo para guiá-los. Impacto histórico e legado. O impacto de Jesus na história é imensurável. Seus ensinamentos moldaram a moralidade, a ética e a espiritualidade de bilhões de pessoas. O cristianismo, fundado sobre sua vida, morte e ressurreição, tornou-se uma das maiores religiões do mundo, influenciando profundamente a arte, a literatura, a filosofia e as ciências. Influência em outras religiões. Jesus também é uma figura significativa em outras religiões. No Islã, ele é considerado um dos maiores profetas, e seu retorno é aguardado como um sinal do fim dos tempos. No judaísmo, ele é visto de diversas maneiras, variando de um rabino influente a um falso messias, dependendo da interpretação. Características pessoais e retratos. Os evangelhos descrevem Jesus como uma pessoa de profunda compaixão, sabedoria e autoridade espiritual. Ele demonstrava amor incondicional, defendendo os pobres, curando os doentes e perdoando os pecadores.
Sua coragem moral era evidente em sua disposição de desafiar as injustiças e a hipocrisia da sociedade de sua época. Fisicamente, as representações de Jesus variam amplamente ao longo das culturas e épocas. As descrições bíblicas não fornecem muitos detalhes sobre sua aparência, mas é geralmente aceito que ele teria características típicas de um homem judeu do Oriente Médio do primeiro século: pele morena, cabelos escuros e ondulados e estatura mediana. Mensagem central. A mensagem central de Jesus é o amor a Deus e ao próximo. Ele resumiu a lei e os profetas nesses 2 mandamentos e viveu um exemplo de serviço sacrificial, humildade e compaixão. Sua mensagem de redenção e esperança transcende as barreiras humanas, oferecendo salvação a todos que creem nele. Influência contemporânea. Hoje, Jesus Cristo continua a ser uma figura central na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Suas palavras e ações são estudadas e seguidas em diversas tradições cristãs, e seu exemplo inspira obras de caridade, movimentos de justiça social e a busca por um relacionamento mais profundo com o divino. Os valores de Jesus de amor, perdão e serviço são aplicáveis em muitas esferas da vida moderna, desde as relações pessoais até as políticas públicas. Ele continua a ser um modelo de liderança servidora e uma fonte de esperança e inspiração para aqueles que buscam viver de acordo com